Quem nunca ouviu falar em um rapaz humilde de uma terra longínqua, conhecido como Alfredo, rei de Wessex? Mas também, como a história nos revela, Alfredo o Grande, rei dos anglos e saxões, foi o primeiro a conseguir a façanha de defender sua terra contra as primeiras invasões dos famosos vikings, e conhecido como o primeiro rei de toda a Inglaterra. Mas e se eu te falar que ele nunca foi o rei da Inglaterra de verdade? Já deixa aí no comentário se você também achava que ele foi o rei da Inglaterra. Mas então é isso que eu irei abordar nesse vídeo, tudo sobre a vida do famoso saxão Alfredo. Mas antes, já peço que deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora, sem mais enrolação, quem vos fala é o Guilherme Braz e eu trago a vocês o Rei Saxão. Em um certo dia, em uma terra fragmentada com pequenos reinos, no ano de 849 d.C., nasce no condado de Oxford um menino destinado à grandeza. Filho caçula de Ethelwulf, rei de Wessex e de Kent, mas com o seu filho mais velho, Ethelstan, ele o colocou como sub-rei em Kent, o tirando como sucessor do reino de Wessex. Alfredo não tinha nenhuma esperança de se tornar rei, pois ainda tinha mais 3 irmãos mais velhos na frente dele na sucessão do reino de Wessex. Mas em um certo dia, aos seus 4 anos de idade, acompanhando seu pai em uma peregrinação a Roma, Alfredo foi ungido pelo Papa Leão IV como cônsul romano, mas eles pensaram que foi ungido na verdade como o rei da Inglaterra, onde muitos interpretaram isso com uma coroação antecipada ao reino de Wessex, que ele estava destinado a ser rei. Em seu regresso ao Wessex com seu pai, o mesmo foi deposto pelo seu filho mais velho, chamado Eteobaldo. Mas Ethelwulf, ameaçando a fazer uma guerra civil contra o seu filho, os conselheiros do reino se reuniram e decidiram deixar o Wessex com seu filho mais velho Eteobaldo, e a parte leste onde ficava Devon deixou para o Ethelwulf governar, dividindo assim o reino em 2. Mas quando o pai de Alfredo, o mesmo Ethelwulf, morreu, 2 anos depois, no ano de 858 d.C., o reino foi dividido novamente, mas agora em 3, pelos seus 3 irmãos mais velhos, Eteobaldo, Ethelberto e Eteredo, sem contar que Kent continuou com o Ethelstan. E Alfredo, nessa época ainda criança, foi acometido por uma severa doença inflamatória intestinal, que causava dor abdominal, diarreia, febre e perda de peso, o que fez ir para a Irlanda atrás de uma cura, mas sem nenhum sucesso, o que fez ele levar essa sua doença por toda a sua vida até a sua morte. No ano de 865 d.C., Alfredo tinha 16 anos de idade, e foi quando ocorreu a primeira invasão viking, com a intenção de conquistar todos os 4 reinos saxões, e Wessex e Kent estavam incluídos nesses reinos, além de Mércia e Nortúmbria. No ano seguinte, em 866 d.C., tanto Ethelstan, que morreu 5 anos antes, e agora morreu mais todos seus outros irmãos, sobrando apenas seu irmão Eteredo, que se tornou rei tanto de todo o reino de Wessex quanto de Kent, unificando assim Wessex novamente. E nesse mesmo ano, com as invasões vikings, Alfredo, completando seus 17 anos, começara uma vida pública, participando de decisões importantes do reino e em momentos de crise, como as invasões vikings, que estavam tendo um grande sucesso nas suas empreitas, fez com que o bispo nomeasse Alfredo como secundários, que significava o próximo na linha de sucessão
depois de seu irmão. Agora Alfredo, aos 19 anos, participou com seu irmão de uma tentativa frustrada de combate à invasão viking, feita à Mércia, pelo Ivar, o Desossado, porque infelizmente eles perderam a batalha, mas não só a batalha, mas também o penúltimo reino saxão restante, agora restando apenas o Essex, fazendo eles serem o próximo alvo dos vikings. Então, 3 anos depois, no ano de 871, Alfredo, já com seus 21 para os 22 anos de idade, trava 9 batalhas com os vikings, algumas perdendo, outras ganhando. Mas o que marcou foi a data da morte de seu irmão no dia 23 de abril, fazendo Alfredo finalmente o suceder, se tornando rei de Wessex. Mas um momento muito ruim, pois os saxões perderam 2 batalhas seguidas, fazendo assim perder toda a esperança da vitória. Fez com que Alfredo buscasse um acordo de paz com muito dinheiro, onde os vikings aceitaram e se retiraram do reino, e eles ficaram em paz até o ano de 876, até a chegada de um novo líder dos vikings, chamado Gudrun. Ele invadiu novamente a Inglaterra e o Alfredo tentou impedir, mas foi em vão. Alfredo tentou fazer mais um acordo de paz com trocas de reféns com Gudrun. Ele chegou a aceitar a proposta, mas os vikings não os respeitaram este acordo e o quebraram, mesmo já tendo-o firmado. E então eles partiram em direção a uma parte de Wessex chamada Devon, com o intuito de atacar e pilhar aquela região. Mas eles foram acometidos por uma forte tempestade, o que fez com que eles voltassem para a Mércia, que era o reino que eles estavam já estabelecido faz um tempo. Então, 2 anos depois, em 878 d.C., Alfredo estava em uma fortaleza onde ceou o Natal passado e passou o final de ano lá, quando foi atacado por muitos vikings, e esses vikings mataram todos que estavam nessa fortaleza, mas Alfredo juntou alguns soldados e escapou para os pântanos, onde construiu uma fortaleza e combateu os vikings de lá. Ele começou uma ofensiva usando muitos olheiros e mensageiros por toda a Wessex, fazendo ele organizar um exército sem ser percebido, fazendo ele lançar uma ofensiva e conquistar uma grande vitória para os saxões, onde ele fez uma batalha decisiva para a guerra, o que levou Alfredo a perseguir os vikings até os subjugar, onde fez um termo com os vikings da conversão do líder dele, que era o Gudrun, o que fez com que Gudrun e os vikings deixassem o Essex. Mais tarde, em 880, foi firmado um tratado chamado Quadripartitus, onde na Mércia, que estava na posse de Gudrun e os vikings, foi dividida ao meio, onde a parte ocidental ficou para Alfredo, fazendo com que a cidade de Londres fizesse assim parte do reino de Wessex, e ficou assim quase por 13 anos sem grandes ameaças ao reino, apenas pequenas invasões que foram rapidamente repelidas. Mas tudo mudou a partir do ano de 893 até finalizar em 897, quando houve inúmeras invasões e reorganizações dos vikings para invadir o Essex, mas Alfredo conseguiu os repelir, os expulsando para Nortúmbria e a Angla Oriental, que era a parte da Mércia que ficou para Gudrun. Depois daí, fez com que Alfredo fizesse muitas melhorias no sistema do reino, como uma organização militar, multando e tirando terras de quem não servisse ao exército, e também nas administrações do reino, fazendo taxações para manter fortes e pontes constantemente reformadas. Ele também fez um sistema forte de coleta de impostos e várias estratégias para defender todo o reino, como uma milícia já pronta, além da construção de navios ao estilo dos vikings, criando assim a marinha defendendo tanto as costas do reino
mas também os rios. E além de ele fazer uma reforma jurídica, criando assim novas leis e melhorando outras. E foram por volta dessas épocas que os saxões começaram a fazer grandes relações com o estrangeiro. Assim, ele foi intitulado com o título de Rei dos Anglos e Saxões e da Inglaterra, mesmo não sendo rei do mesmo. Alfredo teve 5 filhos, entre eles seu filho mais velho e seu sucessor, Eduardo, que mais tarde ficaria conhecido como Eduardo o Velho. Alfredo morreu em 899 d.C., aos 50 anos de idade, deixando um grande legado para a Inglaterra, mostrando sua resiliência e persistência em proteger a Inglaterra das invasões, por fazendo ser chamado de Alfredo o Grande. Fala pessoal, mais um vídeo para vocês, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Deixe seu comentário, me fale o que você curtiu no vídeo, ou se ficou algo a explicar. E também deixe uma sugestão do próximo que eu posso fazer, beleza? Nessa mesma pegada aqui, nesse mesmo tema. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, falou!